Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Wagner de Geografia e hoje vamos gravar nossa aula voltada aí para as desigualdades socioespaciais, certo? Desigualdades o quê, pessoal? Desigualdades sociais presentes onde? No espaço, tá certo? Ou seja, vamos observar que existem lugares dotados de infraestrutura, de saúde, de educação, de uma qualidade de vida muito alta na mesma cidade. E do outro lado da cidade, vamos encontrar locais que não existe saneamento básico, não existe acesso à energia, à água potável, tá certo? E a gente vai ver que isso são problemas persistentes, principalmente ainda em países subdesenvolvidos, tá certo, pessoal? Em países subdesenvolvidos e também em países mais pobres. O caso do Brasil, o Brasil é um país rico, como eu já disse a vocês, porém desigual, porém ainda subdesenvolvido. Alguns estudiosos chamam de um país em desenvolvimento, um país emergente. A gente ainda tem muitas questões para serem resolvidas, principalmente quando se trata de questões sociais, tá bom, pessoal? Então, o material de vocês, eu trouxe um texto da Ana Fani, que é o primeiro texto para vocês lerem. É tranquilo, é só um trecho de 10 linhas só, apenas, eu acho. E é bem tranquilo. Ele vai mostrar justamente isso. Essa discrepância, esses dois mundos que existem em uma só cidade. Será que todo mundo tem acesso às mesmas condições sociais, às mesmas condições materiais, às mesmas benefícios oferecidos aí pelo Estado e por outras empresas privadas ou públicas? E aí? Aí essa primeira charge, ela traz justamente essas pessoas aqui, é, possivelmente, vamos interpretar aqui como um pai e um filho, ou uma filha, não dá para ver direito, tá certo, pessoal? E estão vendo o que, pessoal? Eles estão aí num processo. A imagem está um pouco embaçada, mas aqui justamente são casas, aquelas casas feitas de madeira, aqueles chamados barracos, tá certo, pessoal? E o lixo está aqui do lado. E eles estão observando o que, pessoal? Outro bairro aí da cidade, outro lugar, tá certo? Outra parte da cidade. Simplesmente um lugar cheio de prédios, um lugar dotado aí de infraestruturas, tá certo? E vamos seguir nas nossas charges. Eu trouxe também essa aqui para vocês, que apresenta o seguinte, ó, veja que isso aqui são os contornos territoriais do Brasil, ó. Aí já se refere-se justamente ao nosso país. E a gente vai a existência de quê, pessoal? Digamos aqui, vamos denominar de dois Brasis. Existe o Brasil dos pobres, das desigualdades. Existe o Brasil que a gente, nessa pandemia, viu bastante, a gente sofreu bastante com relação a encarar o desemprego, encarar a fome, tá certo? Encarar aí o vírus e simplesmente não poder parar de trabalhar, ter que se arriscar nas ruas, o trabalho informal, o trabalhador que não tem vínculo empregatício formal, simplesmente tinha que correr atrás ali do seu pão, do seu sustento todo dia. E, de outro lado, a gente tem justamente aquelas partes do espaço urbano, digamos assim, mais dotadas de infraestrutura, onde as pessoas que moram naquele local são pessoas que estão mais tranquilas financeiramente, certo? O problema não são essas pessoas, o problema é justamente as outras pessoas, essas pessoas que estão no processo de desigualdade social, que estão as pessoas mais pobres, as pessoas que estão passando por essas dificuldades, que não têm acesso a isso que a gente está tendo agora, por exemplo, a educação, tá bom? Há políticas públicas de qualidade. Isso aí é dever de quem, pessoal? Nesse contexto, é dever do governo, é dever do Estado, sanar essas desigualdades sociais, tá certo? E trazer justamente um estado de bem-estar social, ou seja, todos em um país ter acesso à educação, à saúde, a saneamento básico de qualidade e ser chamado, aí sim, de cidadão, tá certo, pessoal? Onde a gente tem justamente um estado de bem-estar social, a gente tem umas condições de quê? De vida, de trabalhar tranquilamente, quando o que se vê é justamente o contrário, principalmente em situação de Brasil, beleza? Cenas como essa que você está vendo nessa foto são comuns, principalmente nos grandes centros ainda do Brasil, beleza? Recife, Fortaleza, São Paulo, Salvador, existem muitas das capitais, principalmente estou falando aqui,
que ainda tem muito para se resolver. E nas cidades pequenas, da mesma forma. Só que os problemas nas cidades pequenas eles vão se dar de uma forma diferente, tá bom? A maioria das pessoas que moram nesse lugar, nesses locais são pessoas com pouco grau de estudo, infelizmente, com uma situação empregatícia deplorável, tá bom? Não tem acesso aí às condições, simplesmente é aquele ditado: vende o almoço para comprar a janta. A gente pode dizer que se dá nesses processos. Então, é uma questão que acarreta outros problemas. Por exemplo, a maioria dessas crianças, às vezes, não vão ter condições necessárias de ir para uma educação ou de se manter, tá certo? Na escola, na creche. Porque para ela, para aquela criança, veja bem aí, aquela criança não faz sentido ela estar estudando química, física e estudando história geral e tal, e simplesmente não ter comida em casa, ela não ter as condições de estar ali naquela escola. A escola naquele momento vai ser simplesmente para ela ir, às vezes, simplesmente ter acesso ao lanche, ter acesso à merenda escolar. Veja como a importância e o acarretamento, né, de problemas. Às vezes, essa criança, quando ela chega a uma outra faixa etária de idade, 8, 10 anos, 12 anos, ela simplesmente começa a evadir, a sair da escola e procurar outros caminhos, trabalhos informais, ou quem sabe até o pior, tá certo, pessoal? Então, é isso a nossa aula, beleza? E a charge que eu trouxe para vocês é essa. A gente vê um pai e um filho e o pai faz o seguinte: pai, eu quero morar naquele mundo. Como se existisse aí dois mundos, existisse aí duas cidades, tá certo? E na verdade a gente pode até dizer que existe, né? Uma cidade luminosa, aquela cidade voltada aí para o capital, aquela cidade que tem muito, que está tudo ok, aqueles prédios lindos, aquelas grandes empresas, aquelas grandes pessoas trabalhando e movimentando a economia, beleza, mas existe outro mundo, existe um mundo desigual, existe um mundo onde as pessoas não têm acesso a isso ainda hoje, principalmente no Brasil e em outros países aí semelhantes no contexto social. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa, só falar comigo, estou disponível no WhatsApp, qualquer dúvida, entre em contato e bom estudo, boa resolução aí das suas atividades. Valeu, pessoal, até mais. Cadê?